Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Me chamo Rafael Vera Coelho e aqui eu vou começar a dar um curso sobre Deep Learning TensorFlow. Então a gente vai aprender aprendizados de máquina com redes neurais através dessa biblioteca TensorFlow. Ali embaixo aqui tem o link oficial deles e o link do curso do pessoal que eu me baseei para criar esse curso. Como o curso deles é todo em inglês, né? Então, para quem não é tão familiarizado, talvez seja interessante, né? Talvez seja útil esse meu curso aqui no YouTube. Então, esse sou eu. Essa é a minha página no GitHub e aqui eu criei uma parte só para o TensorFlow, no qual aqui vocês têm um material sobre a aula 1, que é essa aula de hoje, que é a introdução. Vocês vão ter um material do código-fonte, um projetinho do PyCharm com os códigos-fontes aqui já, e o PDF com essa aula, com os slides daqui que eu estou passando. Então, o pessoal que eu segui, que eu peguei o material do curso deles, para me basear para fazer esse, que é muito bom o material deles, é o Lawrence Moroney e Andrew Ng. Então, esses são os programadores, eles trabalham no Google. Esse é a página do GitHub que tem todo esse material do curso e muito mais. Esse é o Twitter de cada um deles. E esse é um playlist que eles têm um canal no YouTube, no qual eles postam muitas coisas interessantes sobre essa área. Então, o que seria Deep Learning? Então, o Deep Learning nada mais em português se chama aprendizagem profunda, né? Mas eu não gosto muito desse termo, eu prefiro o termo em inglês. E ele é uma sub-área da área de aprendizagem de máquina. Então, que na prática ele usa algoritmos para processar dados que são passados como entrada, imitar o processamento, no caso das redes neurais, que é feito pelo cérebro humano. Então, ele tenta aprender algo a partir desses dados que a gente passa para eles, para a rede. Então, a gente faz uma abstração matemática com camadas de neurônios que processam esses dados, tentam, por exemplo, compreender a fala humana, reconhecer objetos visualmente, entre outras facetas. Eu sou formado em engenharia de computação, fiz mestrado em ciência da computação na área de redes e segurança, e depois no doutorado fui para a área de biotecnologia e trabalhei com redes neurais, no caso com MLPs, com Backpropagation, e com Support Vector Machines, SVM, para fazer a classificação entre sequências promotoras de bactérias, de DNA de bactérias. Mas essa área de Machine Learning é muito legal, porque ela é muito abrangente, ela tem muita coisa, pode ser usada uma série de algoritmos diferentes para tentar solucionar algum problema. Dentro da parte de Machine Learning eu tenho as redes neurais e o Deep Learning. E aqui nesse curso que eu vou apresentar, a gente vai ver, basicamente, hoje a gente até vai ver uma rede simples, mas depois a gente vai ver as redes convolucionais, Convolutional Neural Networks, CNNs, que são usadas bastante para classificação de imagens, e as recorrentes, Recurrent Neural Networks, são usadas para reconhecimento de texto, né? Predição de texto, linguagem natural e assim sucessivamente. Tem alguns algoritmos aqui que não são tão usados mais hoje em dia. No caso do Deep Learning, a gente tem a informação passada de uma camada para outra. Cada camada vai ter uma série de neurônios. E na camada de saída vai me dar a resposta, digamos. O que ela previu, o que ela aprendeu com os dados de entrada que eu passei. Então a primeira camada é chamada de camada de entrada, que são os dados que a gente vai passar para a rede, que a gente vai alimentar a rede. E a camada de saída é a última camada que a gente tem. Tudo que tiver entre essas duas camadas são as camadas ocultas que a gente chama. E no caso do Deep Learning, a gente tem mais camadas ocultas. Na prática, cada camada vai ser um algoritmo simples, né, que vai ter uma função de ativação. Nas próximas aulas eu vou entrar mais a fundo o que é essa função de ativação, como é que funciona internamente uma rede neural. Mas por enquanto é só uma introdução. Então, essa é uma rede neural simples, no qual a gente tem como em vermelho a camada de entrada, em amarelo a gente tem a camada oculta, e em azul a gente tem a camada de saída, com os neurônios na camada de saída. No caso do Deep Learning, a diferença é que a gente vai ter uma série de camadas ocultas. Só que quanto mais camada oculta a gente adiciona, mais poder computacional a nossa rede vai ter,
só que ela vai ficando mais complexa e mais pesada para rodar. Então a gente tem que ter um controle aqui. Chega um momento que quanto mais adicionar mais camadas ocultas não vai adiantar muita coisa para nossa rede. Coloquei aqui, achei legal esse diagrama, essa imagem aqui de um histórico de como é que começou a ideia matemática das redes neurais, o cérebro eletrônico, né, como é que seriam representados os pesos das sinapses ali entre cada neurônio. Vou dar um destaque aqui para o Shor, para o problema Shor, que ajudou bastante. Só que teve um Dark Age aqui, uma época das trevas aqui, um inverno do IA, entre 70 e 90, que não foi muito usado, tá? As redes neurais. Quando teve essa descoberta aqui, essa criação dos Multilayer Perceptions e do algoritmo de Backpropagation, que realimentava a rede para tentar fazer com que os pesos fossem ajustados e a nossa rede aprendesse alguma coisa. E em 95 os Support Vector Machines, foi uma outra tecnologia. Então ambos esses caras aqui eu usei no meu doutorado como solução. Já em 2006, bem mais recente, surgiram as Deep Neural Networks, que tornaram mais robusta a solução, né? Eu consigo resolver problemas muito mais complexos e mais pesados do que eu conseguia antes e de um jeito mais rápido também. Aqui vocês podem pausar, tá? Vou até aumentar aqui. Vocês podem pausar aqui o vídeo, dar uma olhada com calma. A gente tem uma série de redes neurais possíveis. Então aqui eu vou destacar o SVM que eu já usei, que não chega a ser uma rede neural, mas aqui tem a arquitetura dele. A ideia matemática por trás é diferente. Aqui eu tenho o Deep Convolution Network, que a gente vai ver, que é usado bastante para imagens, classificação de imagens. Tenho modelos mais antigos, como cadeia de Markov, e assim vai. Tem uma série de Recurrent Neural Network, que é usada bastante para linguagens e o tratamento de textos. O que é TensorFlow, então, de fato? É uma biblioteca que é implementada pelo Google. Ela usa Python, tá, para criar um front-end, para a gente conseguir programar nela. Embora ela seja implementada para ser mais rápida, digamos assim, para a gente ter um poder computacional mais rápido, o acesso ao poder computacional do processador, ele é implementado em C++. Mas para facilitar a vida, foi criado esse front-end em Python. E quem não souber nada de Python, sugiro que vá na minha playlist ali sobre Python, veja alguns vídeos, estude alguma coisa sobre Python antes, porque a gente precisa saber uma sintaxe básica, pelo menos, para conseguir programar em Python. E usar essa biblioteca que a gente vai usar aqui. Então ela é usada para uma série de problemas, processamento de linguagem, redes neurais, reconhecimento, classificação digital de escrita, reconhecimento de imagens e assim sucessivamente. Ela roda em celular, em iOS e Android, tem uma versão Lite TensorFlow, que pode ser usada também. Ela, para processamentos mais pesados, como reconhecimento de imagens, ela pode ser usada uma versão para GPU, que usa o poder computacional da nossa placa de vídeo. Tem o CPU, que é o poder computacional do nosso processador, e assim vai. Ela pode ser rodada em rede, tem uma série de facilidades. Para instalar, a gente usa o pip. Vocês podem abrir o terminal de vocês, ou quem tiver no Windows, o prompt. E basta usar pip install, o comando para instalar. Primeiro a gente vai atualizar o nosso pip para ver se ele já não está desatualizado. Usa a opção -- upgrade, pode usar o "-u" também só, "-u" maiúsculo. Depois de atualizar eu vou lá e vou instalar o TensorFlow, a biblioteca. Quem quiser instalar a versão já com GPU, basta botar o hífen GPU. Então aqui eu já estou instalando e atualizando, caso seja necessário. E aqui um exemplo do que ele vai fazendo, né? Que eu estou tentando instalar com o pip, o TensorFlow já botando uma versão específica. Então ele baixa primeiro, depois instala tudo que é dependência que tiver. Está instalando o Keras, que a gente vai usar também aqui, que é uma dependência. Uso o NumPy, que eu vou falar mais na frente. Um exemplo de instalando ele já atualizando, já dando upgrade. E aqui todo o nosso código aqui que eu vou usar ao longo do curso vai ter essa estrutura. Eu vou ter um programa principal, uma função main, um def main, e aqui embaixo, no final, eu vou pedir para executar. Então isso é o que torna o nosso código executável, o nosso código em Python.
Primeiro aqui eu estou importando o TensorFlow, estou dando um apelido para ele de TF, para toda vez que eu quiser usar uma função, basta botar TF ponto. Aqui eu não vou usar, depois a gente não vai usar muito essa função constant, mas aqui eu estou criando uma constante do TensorFlow, uma string, com o hello TensorFlow, e estou dando um print através do próprio TensorFlow. Então o que vai acontecer é isso aqui. Ele vai mostrar na tela essa string. Vou mostrar para vocês aqui, quando eu rodo. Estou usando aqui o PyCharm, tá? Ele é bem bom essa ideia, para quem quiser programar em Python. Quando eu mandar rodar, primeiro ele vai importar. Aqui no nosso programa principal, eu vou criar a mensagem através da função constant, com esse texto aqui, e vou dar um print dela, que é o que aparece aqui embaixo, e vou lá. Voltando então, em geral, qualquer projeto de aprendizado de máquina que vocês forem fazer, o primeiro passo que vocês vão fazer é tentar entender o problema de vocês, de uma visão mais geral, obter os dados a partir daquele problema, que é o maior problema que eu diria em aprendizado de máquina, tentar entender os dados e formatar eles de um jeito que a solução do algoritmo vai conseguir trabalhar em cima. Então primeiro eu vou descobrir, visualizar os dados, obter as informações, preparar esses dados para os algoritmos. E é aqui que entra uma biblioteca, no nosso caso aqui do exemplo de hoje, que é a NumPy. Selecionar a arquitetura do nosso modelo, no caso da rede neural, a arquitetura, quais camadas a gente vai usar, quantos neurônios, etc. Fazer o treinamento dele, ajustar o modelo, e é aqui que entra a parte específica e que vai vir só com a experiência de vocês trabalhando em cima, tá? Então, aqui a gente vai ter uma série de parâmetros que a gente pode configurar numa rede neural, por exemplo, e para descobrir se o erro que está sendo gerado da nossa rede está aumentando, está diminuindo, a gente pode ir alterando esses parâmetros e verificando. Isso é muito intuitivo, tá? Depois de apresentar a solução, lançar e monitorar o sistema que vocês criaram. Em programação tradicional, que a gente já faz até hoje, eu vou ter sempre uma série de regras que eu vou programar, vou fazer as instruções, e uns dados de entrada que vão gerar uns dados de saída. No caso do aprendizado de máquina é um pouquinho diferente. Então a gente já dá no caso se for a nossa rede neural, os dados de entrada e as respostas que deveriam ser geradas, e ele vai aprender e gerar uma série de regras. Então o jeito de programar um paradigma é diferente. Aqui um exemplo bem básico que a gente vai fazer hoje, que é, a gente tem uma sequência de números, aqui como exemplo de x, que geram essa sequência de números em y. Então a gente tem um valor que gera um valor que gera um outro, e tem uma lógica, uma equação matemática que vai gerar isso. O que vocês acham que é essa equação? Então vocês podem parar para pensar um pouco aqui, ó. Se menos 1 gera menos 3, o 0 gera menos 1, tem uma lógica aqui, qual seria? Se eu fosse fazer em programação comum, a equação matemática é essa aqui, ó. Eu multiplico por 2 o valor de x, que eu recebo, diminuo de 1, isso vai me gerar o valor de y. Então é só um exemplo bem simples, é uma equação matemática só para a gente exemplificar aqui, não complicar muito o problema. Então aqui eu recebo um float, que é um valor, se eu fosse programar isso em computação simples, né, em programação tradicional, recebo um float x, multiplico ele por 2, diminuo 1, o resultado disso é guardado na variável y, que é um float também, que vai ser retornado para quem chamou a função. Agora, eu quero que a gente vai fazer o que aqui? A gente vai criar uma rede neural que vai aprender a partir desse dado de entrada, que gera esse dado de saída, ele vai aprender o que é essa equação, e ele vai gerar para mim, quando eu quiser prever um valor, eu passo um possível valor de x e ele vai me gerar o que ele preveu que seria o valor de y a partir desse valor de x. Primeira linha de código que a gente vai fazer é, eu vou usar a biblioteca Keras, que é uma biblioteca Python que roda em cima do TensorFlow, e a gente vai criar um modelo sequencial. Esse modelo sequencial a gente só vai usar, então a gente tem uma série de modelos, tá, que a gente pode usar. A gente vai ver outros nas próximas aulas. Mas o modelo sequencial ele é útil só quando a gente tem uma arquitetura bem simples, qual a gente tem uma entrada que gera uma saída. Então a gente tem um valor de x que gera um valor de y. A gente vai criar uma camada só, apenas uma camada densa, no qual a gente tem um neurônio só e o formato de entrada dos dados é um vetor NumPy que tem um dado também. Então eu tenho um dado de entrada que vai me gerar um dado de saída. Quem não tiver instalado o Keras ainda na sua máquina, pode usar o pip install Keras-u para já dar o upgrade se tiver uma versão desatualizada. Ele vai baixar e vai instalar. Se já tiver instalado e atualizado, ele vai dizer, só vai dar uma mensagem dizer que já foi instalado e não precisa atualizar. Quem quiser saber mais informações sobre o Keras, tem esse link aqui de baixo.
Depois de criar o nosso modelo, a gente vai configurar ele, digamos assim. A gente precisa primeiro definir qual o otimizador, então qual é a função, o jeito que a gente vai usar para fazer com que a nossa rede aprenda e modifique os pesos dentro dela. Quando eu falo em peso aqui, não precisa se preocupar muito, eu vou explicar mais a fundo na próxima aula o que é essa história de pesos, como é que funcionam os neurônios dentro da rede. Mas a gente vai usar a gente não vai precisar entrar muito a fundo, depois na próxima aula eu vou mostrar todos os otimizadores que tem, os principais, e para que cada um vai servir. Cada problema que vocês forem resolver vai ser útil usar um otimizador ou outro. E aqui o loss, que é a função de erro. Então como é que a gente calcula o erro? Ou seja, a gente tem uma entrada, a gente tem uma saída esperada. Se para essa entrada eu gerei uma saída muito diferente da saída esperada, isso me deu um erro muito grande. Então a forma que a gente vai calcular esse erro pode usar várias funções matemáticas diferentes. Aqui a gente vai usar o mean squared error, o erro médio quadrático. E na próxima aula também eu vou entrar em detalhes em como é que funciona esse cara aqui, quais são as outras possibilidades que a gente pode usar e para qual problema vai ser útil uma ou outra. Vamos parar um pouquinho agora e eu vou falar um pouco, fazer uma observação aqui sobre essa biblioteca NumPy, que vocês também podem instalar com o pip install, né? Embora eu acho que ele é uma dependência, eu acho que ele instala, quando eu já instalo o TensorFlow, ele já vai lá e instala. Ele é uma biblioteca Python, que é usada muito para matemática, e ele é para operações com listas e arrays. Ele cria representações, em vez de eu usar a lista que já vem na linguagem Python, ele cria uma abstração, uma representação, e cria o array dele, do NumPy, porque ele tem uma série de funções que facilitam a nossa vida depois. Então, para criar aqui um exemplo, eu quero criar uma matriz, uma lista de listas, todas com 0, de 5 por 5. Então, aqui eu primeiro importo NumPy como NP, e a partir da minha biblioteca NP eu chamo a função zeros, nesse caso aqui, para que recebe uma tupla, em qual eu vou dizer quantas linhas por quantas colunas eu vou querer que sejam criados. Então, eu quero uma 5 por 5, e isso eu salvo numa variável que eu chamei de nparray. Quem quiser entrar em maiores detalhes dessa biblioteca, pode acessar esse link aqui. Então, depois de criar o modelo, configurar ele, eu vou criar os dados de entrada e o de saída esperado. Então, aqui eu estou criando um vetor, um nparray, um numpy array, do tipo float, no qual aqui eu passei como parâmetro de entrada a lista, a nossa sequência de x e a nossa sequência de y. Depois eu vou fazer o treinamento da minha rede com a função fit. Na função fit eu vou ter que passar a entrada, a saída esperada e quantas épocas que eu vou fazer esse treinamento. Então isso aqui é um parâmetro bem importante que pode alterar bastante com a rede de vocês vai convergir, se ela vai aprender ou não. Então vai depender muito do problema, se ele é um problema que depende de muito tempo para ser aprendido. Você tem que cuidar para não aumentar muito esse valor e fazer o overtraining, ou seja, treinar demais e deixar viciada a nossa rede. Então aqui eu comecei com 500 épocas. Em cada época ele faz um treinamento e avalia o erro e vê como é que está os pesos dentro da nossa rede neural. E por fim fazer a predição. Então aqui eu quero usar o método predict, que vai receber como entrada um vetor com o valor de x como entrada, ele tem que me dar o y esperado, o y a partir desse x. Então, para o valor 10, se eu passar o valor 10, teoricamente ele tem que fazer aquela equação nossa lá, multiplicar por 2, diminuir de 1 e me dar o resultado. Então, 2 vezes 10 dá 20, menos 1 dá 19. Então, tem que dar alguma coisa parecida com 19. Quando vocês mandarem rodar o código de vocês, o TensorFlow 1.py, ele vai mostrar sempre aqui a época atual de 500, então comecei pela época 1 de 500, quanto tempo ele demorou para esse passo. Então, como é uma rede bem simples, ele vai usar bem pouco tempo, 327 microsegundos, e vai me dizer qual é o erro atual, ou seja, daqueles valores esperados, a saída que foi gerada, qual é o erro. Então vocês vão ver que com o tempo, cada passo que a gente cada época que a gente está passando aqui, o erro está diminuindo. Então ele está aprendendo, ele está conseguindo convergir a rede. No final, quando chegar na época 500, ele vai me dar o valor previsto, que é um float. Então aqui eu tenho um vetor NumPy array que ele retorna, e o valor deu 18.98, que é ótimo. Deu basicamente o valor que a gente queria, que era 19.
Aqui a gente tem o código completo, que vocês podem acessar lá no GitHub. E agora eu queria que vocês pegassem esse código e alterassem, fizessem alguns testes, tá? Então, altera o valor de entrada para fazer predição. Então, em vez de 10, usa um outro valor que vocês quiserem. Calcula antes, multiplica por 2, diminui por 1 para ver se vai dar o valor esperado. Aí, diminui bastante e aumenta bastante o número de épocas, executa o código para ver que impacto que isso vai ter na rede de vocês. E aí vocês podem me mandar nos comentários aqui, dizer o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa muito estranha, por que vocês acham que aconteceu isso. Dá para me mandar por e-mail também, quem quiser. Alguns links que eu usei aqui já e que vocês podem acessar. Esse cara aqui, que é o segundo link, é do Moroni. E é legal isso aqui porque ele é um notebook no qual vocês podem acessar a página e na página já programar sem precisar ter instalado na máquina de vocês o TensorFlow, Python, etc. Bem útil. Aqui um exercício para quem quiser exercitar essa tecnologia nova que vocês estão aprendendo. Eu sugiro esse exercício aqui, no qual a gente vai fazer uma rede neural, vai implementar para calcular os preços de uma casa. Então a gente vai ter primeiro vocês vão ter que pensar qual é a equação simples, equação linear simples que vocês vão usar para resolver esse problema aqui. Então vocês já sabem que uma casa de 1 quarto vai custar 100 mil, uma de 2 vai custar 150, uma de 3 200 e assim sucessivamente. Então a gente está sempre aumentando em 50. Ó. Então como é que vocês resolveriam isso no TensorFlow? Aqui eu tenho a carcaça do código que vocês vão complementar. Então primeiro eu importo o TensorFlow como TF, importo o NumPy como NP, do TensorFlow importo o Keras também, e aqui eu defino o modelo, que vocês vão definir, compilo ele, crio a minha entrada e a minha saída esperada, treino a minha rede, aqui eu vou definir a quantidade de épocas, e faço a predição para 7. Eu quero que vocês façam primeiro essa predição para 7, porque teria que dar para uma casa de 7 quartos, tem que dar um valor parecido com esse, se eu usar 1000 épocas de treinamento. Então, façam os testes, tentem fazer. Se não conseguirem, entrem em contato comigo, deixem um comentário, mandem um e-mail. Esse é o meu e-mail. E até o próximo vídeo.